Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa, ótimo final de semana para todas. Hoje é sexta-feira. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma semana abençoada, na presença do nosso Deus, louvando o Senhor, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, que só Ele é santo, só Ele é digno de ser adorado, minhas amadas irmãs. E que Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor sobre a vida de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, que aonde vocês estiverem, minhas amadas irmãs, aonde vocês estiverem, aleluia, que seja abençoada, seja graciada, seja fortalecida na presença do Senhor. Amém. Eu estou aqui, antes de tudo, peço para que as irmãs que inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem no seu like, minhas amadas irmãs, para que este vídeo entre mais nos lares, nas famílias, para que as famílias, minhas amadas irmãs, venham conhecer a palavra, venham saber quem é esse Deus tão maravilhoso que Ele é, esse Deus tão poderoso que Ele é, porque a palavra dele, minhas amadas irmãs, é cura, aleluia, cura, é libertação, é conversão, porque essa é a palavra de Deus, cura, salvação e libertação, para a honra e para a glória do nome dele, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas famílias, nos lares, o nome do Senhor venha a ser exaltado, porque Ele é santo, minhas amadas irmãs, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus, amém? Estou aqui com a palavra dele em mão no livro de Marcos, aleluia, Marcos, louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Deus, minha amada irmã. Marcos 6 e o verso 45, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse, né, minhas amadas irmãs? Que Jesus anda por cima do mar. Anda por cima das águas. Aleluia. Porque o poder dele é infinito. O poder de Deus não tem fim. Aleluia, Ele tem poder para fazer o que Ele quer, como Ele quiser, porque Ele é que é o poderoso, Ele é que é um Deus grande, Ele é que é um Deus digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Amém, minhas amadas irmãs? A palavra do Senhor diz assim: a mim e a você, aleluia. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Aleluia. Então a palavra de Deus diz aqui que ele saiu, ele despediu a multidão e foi orar. Foi para o monte para orar. Aleluia. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Aleluia. E vendo que se afadigava a remar, porque o vento lhe era ao contrário. E perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele e andou sobre o mar. E queria passar diante dele, mas, quando ele viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram um grande grito. Aleluia. Aqui a palavra de Deus fala a mim e a você, minhas amadas irmãs. Para continuar aqui. Porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Oh, que palavra poderosa, que palavra gloriosa, minhas amadas irmãs, é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra dele diz a mim e a você que ele pegou os discípulos, despediu o discípulo, aleluia, louvado seja Deus, e a multidão, e foi para o monte para orar. Aleluia. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. Aleluia. E ele sozinho em terra. Então, ficou Jesus sozinho na terra. Ali em terra, ali, os outros pegaram o barco e foram para o mar. E ele ficou ali. Louvado seja Deus. Aleluia. E vendo-os que afadigava a remar, porque o vento lhe era ao contrário, e perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele e andou sobre o mar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E queria passar adiante dele,
Mas quando ele viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram um grande grito. Os discípulos de Jesus, com Jesus todos os dias, ele andava com Jesus, os discípulos de Jesus. E Jesus, eles pegaram o barco, diz a palavra, que eles foram para o mar pescar. E ficou Jesus sozinho em terra. Aleluia. E Jesus foi andar no mar. O Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, foi andar no mar. E quando diz a palavra que quando eles viram Jesus, eles pensavam que Jesus era um fantasma. Ali começaram a gritar com medo. Louvado seja Deus. E eles todo dia com Jesus não reconheceram Jesus. Aleluia. E muitas vezes Jesus está tão perto de mim e de você, falando comigo e com você, e você não entende a palavra de Deus, não entende a voz do Espírito Santo. Porque esse discípulo, ele estava com Jesus todos os dias, ele andava com Jesus, mas na hora que Jesus foi para o mar, para andar por cima do mar, por cima das águas, eles não conheceram Jesus. Eles pensavam que Jesus, aleluia, era um fantasma. Então eles deram um alto grito com medo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Louvado seja Deus. E aí Jesus, quando Jesus falou, aí diz: porque tendo viram, perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou-se. Aleluia, aleluia. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, diz a mim e a você, louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus chega, aleluia, aonde o Senhor chega, na minha vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela, aonde Jesus chega, a tempestade bate em retirada. Aquilo que lhe atormenta cai por terra. Porque este barco aqui, diz a palavra, aleluia, estava ali um vento ao contrário. O barco ali se enchendo d'água, o barco ali se balançando. Mas quando o Todo-Poderoso Jesus Cristo entrou no barco, o vento se aquietou-se. Aleluia. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs, quando eu e você, aleluia, entendemos a palavra de Deus, quando o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, ele entra na sua causa, na minha causa, aquilo que você tanto está pedindo a ele. E quando ele chega, ele resolve a situação. A palavra de Deus diz que esse barco estava ali se balançando ali, aleluia. Mas quando Jesus chegou, entrou no barco, a tempestade se aquietou-se. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs, é estar com Jesus. É estar na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia, Senhor, é estar na presença dEle, é ficar sensível à voz do Espírito Santo, porque quando ele chega ali, aquele barco ali, ele chegou, aleluia, e Jesus entrou no barco, minhas amadas irmãs, e aquela tempestade se acalmou, aleluia, por quê? Porque Deus, aleluia, Jesus, ele é o poder, Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas da nossa vida. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é família, não é parentela, não é o médico, não é nada, é Jesus. Ele sim, ele é o poder. Ele é o poder que pode resolver aquilo que você todo dia pede a ele. Porque ele é o mesmo Deus que entrou nesse barco e a tempestade se acalmou. Ele é o mesmo Deus de hoje, minhas amadas irmãs. Ele nunca mudou. Muitas vezes quem muda sou eu e você, somos nós que mudamos. Mas Jesus não.
Jesus, ele é o ontem, o hoje, o depois, o sempre, o eternamente. Ele nunca muda. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra dele diz que aqui, quando ele entrou no barco, a tempestade se acalmou. Se você, aleluia, o que você está passando na tua vida, se você convidar Jesus para entrar no teu barco, a tempestade se acalma. Aquilo que você achava que era impossível, aleluia, passa a ser possível, porque para Deus não tem nada impossível. Diz a palavra de Deus, que para Ele não tem nada impossível. Tudo Ele pode. Aleluia. Para os olhos humanos é difícil, mas para Deus não, minhas amadas irmãs. Para o Senhor Jesus, tudo é possível. E continua aqui. E pois não tinha como... E subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Ante o seu coração estava endurecido. Que coisa séria. É Jesus falar, ver Jesus e não entender. Como isso é sério para mim e para você. E não entender o que Jesus está falando. Porque muitas vezes Jesus faz ali um milagre. Faz uma obra na tua vida, na minha vida. E às vezes a gente não entendemos. Por quê? Porque o coração está endurecido. A mente está fechada. Aleluia. E quando nossa mente está fechada, minhas amadas irmãs, o coração também está fechado. Por mais que eu e você falamos de Jesus para alguém, e aquela pessoa não vai entender. Ela não vai entender. Por quê? Porque o coração está fechado. A mente está fechada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O coração endurecido. Aleluia. E quando já estava no outro lado, dirigiu-se à terra de Genarés. E ali entraram, e saindo ele do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, e começaram a trazer os leitos aonde quer que sabia que ele estava, os que achava enfermo, e os que se entregava, entrava em cidade ou aldeia, ou no campo, e apresentava os enfermos nas praças e rogava ali que deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E todos os que ali tocava, sarava. Aleluia. Então todos que tocavam nas vestes de Jesus era sarado. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, diz a palavra, que passou toda a vida ali, aleluia, longe da sua família, longe da sua parentela, longe da sua casa, ali, num canto ali, isolada, como a palavra de Deus diz que ela passou por muitos médicos, tudo que tinha ela gastou, e não servia de nada, nada se via, mas quando ela tomou uma posição, ela botou no coração de ir atrás de Jesus, de saber quem era Jesus. E quando ela tocou na orla, na ponta da orla das vestes de Jesus, diz a palavra que saiu virtude de Jesus. E aquela mulher foi curada, aquela mulher foi liberta, aquela mulher voltou para o seio da sua família, aquela mulher voltou para a sua casa. Por quê? Porque ela tomou uma posição. Ela botou fé no coração. E ela foi curada, ela foi sarada, ela foi liberta. Ela teve salvação na casa dela. Porque ela reconheceu que só Ele, só Jesus tem o poder de fazer a obra na minha vida, na tua vida, como foi na vida daquela mulher. Que sofrimento aquela mulher não passou, minhas amadas irmãs. Mas ela tomou uma posição de ser curada, de querer ser curada, de querer ser, aleluia, liberta daquele mal. E o mal caiu por terra.
E Jesus libertou aquela mulher. Aquela mulher, a alegria daquela mulher, como foi grande. O coração daquela mulher, aleluia, se encheu de alegria, se encheu de gozo, se encheu de paz, porque saber que foi curada, saber que foi liberta, saber que vai voltar para a sua família, aleluia, curada e liberta pelo Deus tão bom e tão maravilhoso que é Jesus Cristo. E só Ele tem o poder de curar. Só Ele tem o poder de curar, de fazer um milagre na minha vida e na tua vida, minhas amadas irmãs. Ninguém tem, mas Jesus tem este poder. Porque só Ele é poderoso na minha e na tua vida, na tua casa e na tua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no coração de vocês. E quem ouvir esta palavra, aleluia, a cura chegue, a libertação chegue, o renovo chegue nos corações, nas vidas de cada uma de vocês. Amém, minhas amadas irmãs? Que Jesus abençoe cada uma de vocês. Você venha ter um final de semana, aleluia, abençoado. Final de semana recheado de bênção na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e sinta-se curada. Em nome de Jesus, seja curada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.